quanto mais perto da prova você chega, mais ansioso, ansiosa você fica e menor é a sua vontade de continuar estudando. Isso é muito comum e acontece principalmente quando você está perdido, mas a solução é bem simples. Tem 3 escolhas que você precisa fazer que vão te dar tranquilidade e calma na hora que você estiver estudando. Primeira escolha que você vai fazer: qual é a parte da matéria que você não vai estudar ou que você vai dar menos importância? De hoje até o dia da sua prova, principalmente se você começou a estudar quando abriram as inscrições, você tem 2, no máximo 3 meses e nem sempre dá tempo de ver toda a matéria. É muito comum que você precise priorizar alguns pontos mais importantes e deixar de lado outras coisas. Não tenta estudar tudo, porque estudar tudo é meio impossível e não é tudo que cai na prova. Vai atrás de um aulão de cursinho. Eu gosto muito do Estratégia, só assisto a aula deles. E lá os professores vão te indicar quais são os assuntos que você tem que dar mais importância e os assuntos que mais caem na prova. As coisas que são secundárias, que têm menos importância, você deixa para lá e a partir daí você escolhe o que você vai dar prioridade e o que você vai deixar um pouco mais de lado na hora que você estiver estudando. A segunda escolha que você precisa fazer é qual é o plano de estudos que você vai usar para estudar, e aqui também não tem segredo, eu recomendo um arroz com feijão bem feito. Você começa no estudo básico e avança até chegar no estudo por questões. Como é que funciona? Primeira lida que você dá na matéria, você vai lendo ou assistindo a aula e vai fazendo anotações de tudo que você aprendeu. A regra é simples: não sabia? Pausa e anota. E você vai produzindo esse material de anotações, porque é isso que vai fazer o seu cérebro pegar aquela informação que está ali voando, que é inútil, e transformar ela em alguma coisa útil. Você vai anotar exatamente o que você aprendeu, como se fosse uma fofoca que você vai contar para você mesmo no futuro. Porque aí quando você lê aquilo ali, no momento em que você tiver uma dúvida, você vai sanar a sua dúvida com o seu próprio material. Terminou esse pequeno pedaço da matéria, é hora de fazer questões sobre essa matéria que você acabou de ver. Qual é o erro que a maioria dos concurseiros comete? Deixar juntar muita matéria para só depois fazer questões sobre essa matéria toda. O que vai acontecer é que você vai errar muita questão, porque é muita coisa nova para aprender de uma vez só. Então não cai nesse erro e faz questões sobre esse pequeno pedacinho da matéria, porque isso vai te ajudar muito a fixar esse conteúdo que você acabou de estudar. Quantas questões? Eu recomendo que você faça um número suficiente até você acertar 70% ou 80% de tudo que você está fazendo. Quando você chegar nesse nível de acertos, você está competitivo o suficiente para chegar na prova e disputar por uma das vagas. Menos que isso, não faz sentido você avançar para a próxima matéria, porque você vai estar muito fraco. Então se fortalece primeiro antes de dar o próximo passo. As questões que você errar quando você estiver fazendo essas questões, você vai voltar lá nas suas anotações e você vai entender por que você errou essas questões. Como você faz para não errar de novo? Estava nas suas anotações anotado errado? Ou você anotou certo, mas esqueceu? Ou você sequer colocou nas suas anotações? Corrige o problema e segue em frente. Terminou esse pequeno bloco da matéria? Junta essas dúvidas que você tem e passa para o próximo bloco da matéria. E aí, quando você estiver estudando o próximo bloco, você vai fazer a mesma coisa. Vai estudar, fazer anotações e fazer questões sobre aquele pequeno assunto que você viu, com uma única diferença. Agora você vai fazer questões sobre esse assunto que você viu e sobre as dúvidas que você ficou no assunto anterior. E Mário, o estudo por questões ele vai entrar quando? O estudo por questões vai entrar quando você tiver terminado toda a teoria que você está estudando, tiver feito questões sobre pequenos pedaços da matéria e souber quais são as suas dúvidas em cada um desses pedacinhos da matéria. Aí é a hora de você estudar só fazendo questões e usando as suas anotações. Por isso a importância de construir o seu próprio material de anotações. Você não vai ficar fazendo resumo, revisão de tempos em tempos. As questões são a sua revisão e acredite em mim, pela minha experiência, essa é a melhor forma de estudar para concurso. Principal nesse ponto aqui, foca em fazer questões somente da banca do concurso que você quer fazer. E quando você faz só questões da banca, você entende como a banca gosta de cobrar aquela matéria, onde ela vai colocar as pegadinhas, quais são os assuntos que ela mais cobra, e isso vai te preparar melhor para a sua prova. A próxima escolha que você precisa fazer é quantas horas você vai estudar por dia. E aí aqui presta muita atenção, porque o blogueirinho de concurso, o coach de concurso, ele vai virar e vai falar que você tem que estudar 4, 6, 8 horas por dia. Aquela tua tia que nunca passou em concurso público vai falar que você tem que estudar 12 horas. Mentira! Você tem que estudar um número de horas que você consiga estudar de novo no dia seguinte. Se você colocar para você uma meta absurda, você não vai conseguir estudar. Então seja realista. Se você tem 2 horas sobrando no dia, coloca como meta estudar 1 hora por dia. E quando você atingir essa meta, você aumenta um pouquinho para 1h30, para 2 horas. Vai estimulando a sua capacidade de estudar,
Porque isso é que nem um músculo, é que nem começar a correr. Você não começa correndo 10 quilômetros, você começa correndo 500 metros e vai aumentando a distância que você é capaz de correr até você ser capaz de correr uma maratona. Mesma coisa com seus estudos. Começa estudando um pouquinho até você ser capaz de estudar um montão. Respeita você mesmo, o seu corpo, o seu tempo, a sua velocidade. E você vai perceber que o seu resultado vai ser muito melhor ao longo do tempo e mais do que isso. A vontade de desistir que aparece o tempo todo vai começar a sumir aos poucos. Agora presta atenção, porque mais importante do que fazer qualquer uma dessas escolhas é isso aqui. Você precisa ficar em paz com a escolha que você fizer. Não fica repensando as suas escolhas. Será que eu escolhi bem? Será que eu escolhi certo? Lá na matéria que você vai estudar, a matéria que você vai abrir mão, um professor especializado nisso te indicou qual é o melhor caminho, o que você precisa focar e o que você vai deixar de lado. Então abraça isso e segue em frente. Método de estudos. Eu usei esse método de estudos para passar em mais de 10 concursos ao longo da vida. O método de estudos ele não precisa ser o melhor de todos, ele precisa funcionar. Então se você conseguir aplicar isso na sua rotina, ótimo. Tá bom, não precisa mexer. E a quantidade de horas que você estuda é a mesma coisa. Não fica assim, eu tinha que estudar mais, eu queria poder estudar mais. Vai aumentando essa quantidade de estudo aos poucos e aceita o seu próprio limite, aceita o seu próprio tempo. Fazendo tudo isso e aceitando essas escolhas, vai ficar muito mais fácil passar em um concurso público e também vai ficar muito mais fácil se você se inscrever aqui no canal e assistir os vídeos que eu posto para ajudar você, que nem esse aqui, que o YouTube recomenda para você aqui do canal com base no que você tem assistido ultimamente. Acredito que você vai gostar muito. E curte o vídeo e manda para aquele seu amiguinho que também faz concurso.